Apesar de Steve Jobs ter sido o rosto da Apple, houve vários CEOs antes dele. Conheça 5 CEOs da Apple que você provavelmente desconhecia. Quando Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple em 1976, eles não podiam ser confiáveis para administrar a empresa devido à pouca idade. Mike Markula, o primeiro financiador da Apple, trouxe um diretor executivo para realizar as tarefas de gestão necessárias para manter a empresa funcionando. Você escolheu Michael Scott, ex-colega da Fairchild, como diretor executivo. Scott foi o 5º funcionário a se juntar à Apple e atuou como diretor executivo da Apple de 1997 até 1981. Scott liderou a Apple durante um período de grande crescimento, com o lançamento do extremamente popular Apple II em junho de 1977. Ele também teria proibido todas as máquinas de escrever na sede da Apple em 1979. Uma história interessante sobre Scott é quando ele demitiu mais da metade da equipe do Apple II no início de 1981, um dia conhecido como Quarta-feira Negra na empresa. Scott justificou que a empresa cresceu muito rápido no ano anterior e fez algumas contratações ruins, que posteriormente contrataram pessoas ainda piores. Ele acreditava que a divisão do Apple II havia se acomodado demais e que a Apple perdeu o espírito empreendedor que foi a chave para seu sucesso. Ele ajudou a tornar a Apple pública em 1980 e logo depois deixou a empresa. Em 1977, Mike Markula tornou-se um investidor da Apple, fornecendo $80 mil como um investimento de capital na empresa e $170 mil como um empréstimo. Ele também se tornou o 3º funcionário da Apple. Markula assumiu como diretor executivo em 1981 quando Michael Scott deixou a empresa. Ele atuou como diretor executivo temporário até 2 anos depois, quando Steve Jobs recrutou John Sculley para a posição. Markula ajudou a comercializar os 2 primeiros computadores da Apple, fornecendo crédito e investimento para a empresa. Ele originalmente disse que ficaria na Apple por 4 anos, mas permaneceu até 1997 como presidente desde 1985, quando um novo conselho foi formado após o retorno de Jobs. O cofundador da Apple, Steve Wozniak, atribui a Markula o sucesso da empresa mais do que a si mesmo tendo construído sozinho os 2 primeiros computadores da Apple. Ex-diretor executivo da Pepsi, John Sculley foi trazido para a Apple por suas habilidades de marketing para ajudar a empresa a vender computadores. Sculley é conhecido por suas discordâncias com Steve Jobs, que em 1985 começou a perder o controle de suas equipes, levando Sculley e outros executivos a tirarem dele as responsabilidades operacionais. Contudo, a estratégia de Sculley como diretor executivo levou a Apple a altos custos de engenharia, produção e marketing, com produtos que confundiram o mercado. A linha Macintosh se fragmentou e ele decidiu usar chips PowerPC, admitindo depois que deveria ter escolhido os processadores Intel mais populares. Possivelmente, seu maior fracasso foi o Newton Message Pad, um produto criticado por conter tecnologia subdesenvolvida e software não aprimorado. Após um péssimo primeiro trimestre em 1993 devido a uma guerra de preços de PCs e tensão interna sobre a direção da Apple, o conselho forçou a saída de Sculley. Michael Spindler, apelidado de Diesel, ascendeu nas operações europeias da Apple, tornando-se presidente da Apple Europa e substituindo John Sculley como diretor executivo em 1993. Spindler era um estrategista brilhante, o que lhe rendeu atenção tanto dentro da Apple quanto no mundo externo. O primeiro grande ato de Spindler como diretor executivo foi promover uma reorganização radical. Mais de 2.500 empregos foram cortados, quase 15% da força de trabalho, e a empresa foi totalmente reestruturada. A empresa seria agrupada por mercado, em vez de concentrar todo o desenvolvimento de produto em uma divisão. O único resquício da antiga Apple era a Apple Soft, que era responsável pelo desenvolvimento do sistema operacional. Essa estrutura achatada diluiu o poder político de qualquer chefe individual de desenvolvimento de produto antes a divisão mais influente da Apple.
A maior humilhação de Spindler ocorreu na reunião anual de acionistas em 23 de janeiro, geralmente uma oportunidade para promover novos produtos e iniciativas, mas desta vez não foi comemorativa. Spindler foi pressionado por acionistas devido aos resultados financeiros da Apple. Durante a reunião, Spindler permaneceu pálido e ofereceu defesas tímidas para seu desempenho, embora tenha reconhecido que muitos dos problemas da Apple eram sua culpa. Mike Markula, presidente da empresa, logo demitiu Michael Spindler. Amelio foi diretor executivo durante os dias sombrios da Apple e teve o mandato mais curto de qualquer diretor executivo da Apple. Emílio ajudou a derrubar os produtos de baixa qualidade da empresa e introduziu o Mac OS 8. Ele permitiu o licenciamento do sistema operacional para fabricantes de hardware clone do Mac que estavam tomando a participação de mercado da Apple em vez de atrair novos clientes para a plataforma. Amelio também comprou a empresa de computadores concorrente de Steve Jobs, Next, por 429 milhões de dólares. Com isso, Jobs retornou à empresa como chefe da nova divisão de sistema operacional. Em um ano, as ações da Apple atingiram o menor valor em 12 anos. Em 1997, Jobs convenceu o conselho em uma manobra de sala de reuniões de que Emílio não era adequado para o cargo, resultando na demissão de Emílio. Steve Jobs foi nomeado diretor executivo interino antes de assumir oficialmente o cargo em 2000.